dia a todos e a todas. Tenho aqui a possível missão de representar o ministro Jorge Reis, sobrinho da Comando-Geral da União, e, sobretudo, a disposição e o compromisso em contribuir com o aprofundamento da participação social no Estado de todos os servidores da CGU e da instituição em seu conjunto. Então, é bastante difícil. Essa tem sido uma semana difícil, como foi o processo aqui relatado pela Vera, pela Laís, será descrito pelo Pedro. Tem sido uma semana em que todo o governo se mobiliza, o governo federal, para resultar, para concluir, para finalizar esses processos que se iniciaram em 2011, alguns em 2003, 2004, um processo que vai aprofundar e radicalizar a administração participativa ou a participação social no Estado. E nessa semana difícil, ainda na CGU, houve um momento, tantas tarefas a ser concluídas, houve um momento em que nós recebemos uma delegação de Moçambique, da Controladoria Geral da União de Moçambique, que veio ao Brasil para conhecer um pouco do nosso trabalho e como se dá essa articulação entre controle e participação. E tendo lá que explicar para eles, em tão pouco tempo, ao menos, oferecer um panorama que ocorreu, e aqui digo mesmo a vocês, um trecho ou um livro do Minha Couto, que é um moçambicano, biólogo, radicado nas letras, que relata o último voo do Flamengo e conta a história de um inspetor da ONU que vai a Moçambique para investigar a exclusão dos capacetes azuis. Os soldados da ONU chegam logo depois da Guerra Civil em Moçambique e no livro do Minha Couto começam a explodir, sem que ninguém saiba exatamente explicar o que se passa. Bom, esse inspetor da ONU, italiano, falava português e isso parecia o suficiente para compreender o que se passava, mas ainda assim escalaram um tradutor moçambicano, um tradutor capaz de oferecer ao italiano não apenas uma ponte com as pessoas, ou as falas e as linguagens, mas com a cultura daquele lugar, com as peculiaridades, com a diversidade que ele se apresentava. Não vou contar o final do livro, mas o inspetor não consegue entender bolhufas do que se passava, e mesmo com o esforço exemplar do tradutor, ele não consegue entender ou produzir explicações dos fenômenos. Ele vê, numa das cenas mais bonitas do livro, o pai do tradutor retirando os ossos do próprio corpo para dormir, mostrando que aquela cultura se apresenta de uma forma tão mais grandiosa, versátil e diversa do que a nossa capacidade de compreender. E eu digo isso tudo para vocês, para dizer que parte do que aqui está em jogo são meios e modos de tradução. A ouvidoria tem esse papel na estrutura do Estado de produzir ou contribuir, auxiliar as pessoas em traduzirem os seus problemas, as suas necessidades e expectativas para dentro da administração. Por mais democrático que se apresente um governo, por melhor que tenha sido, ou maiores os compromissos firmados pela presidenta Dilma e pelo presidente Lula nos últimos anos, é muito difícil para a administração internalizar as expectativas e as necessidades da sociedade. A gramática, a linguagem que prevalece não é do autoritarismo, não é ditatorial, é a gramática da legalidade, é o Código do Direito, que reconhece lícito, ilícito, legal, ilegal. Isso é bastante difícil, por mais disposto que esteja, bem intencionado, um servidor público. E olha que nos últimos 12 anos tivemos um avanço de qualidade na interlocução e no ingresso de novo servidor. Basta ver o que aqui se encontram, vários servidores com trajetórias consolidadas na sociedade civil, com participação significativa em movimentos, e ainda assim a administração tem dificuldades para traduzir ou internalizar essas necessidades e expectativas que se trazem. Na relação entre ONGs, OSCs, entidades filantrópicas e Estado, essas dificuldades ficam mais evidentes. E aí os casos que aqui foram mencionados, a ministra Maria do Rosário falava da exigência da nota fiscal, ou da impossibilidade de se exigir naqueles casos em que a nota fiscal revela a finalidade ou dificulta e prejudica a obtenção de resultados. Enfim, são inúmeros os exemplos vivenciados por cada um de vocês que revelam, identificam, tornam clara essa dificuldade de tradução. O que eu quero sublinhar, e vou fazê-lo de forma bastante breve,
é que, além da legalidade, o que esses últimos 12 anos tem ensinado a administração, o que o governo tem introduzido de novo na administração, é que, além da legalidade, deve a administração se organizar, fiscalizar, reconhecer a legitimidade da sociedade civil ou das demandas dirigidas ao Estado. No artigo 70 da Constituição Federal, que trata da fiscalização do controle estrito sensu, que envolve TCU e CGU, está lá fixado que deve a fiscalização se destinar à legalidade e à legitimidade das relações estabelecidas. Só que durante muitos anos, desde a promulgação da Constituição, a legitimidade foi relegada a um segundo plano, pois é hora, há meios e modos de fazê-la prosperar e prevalecer. O que eu quero garantir a vocês, da perspectiva da CGU, é que falamos aqui do PL, da expectativa com o marco regulatório, porque ele introduz uma nova modalidade de contratação. A Vera foi categórica ao dizer que não são prefeituras e devem exigir o tratamento adequado, então precisamos de um novo modelo, de um novo termo, mas eu queria sublinhar que o decreto que será anunciado amanhã pela presidenta, que altera o 6.170, que organiza as prestações de contas ou disciplina, já introduz novidades, mecanismos indispensáveis ao reconhecimento da sociedade civil organizada e de sua legitimidade. Esse decreto que será aqui anunciado, eu não vou me ater ao texto, porque pode ser que haja mudanças até amanhã, mudanças textuais, mas as linhas centrais desse decreto permitem ao Estado reconhecer a legitimidade, a responsabilidade, a qualidade da articulação e da parceria indispensável com o Estado. Cito 3 exemplos. Legitimidade quando a gente reconhece a história das pessoas com as quais estamos tratando, das organizações. Durante alguns anos, eu vivenciei no âmbito do Ministério da Justiça, a criação de OCIPs, que afastavam a exigência de ter história. Não exigiam, por consequência, que a entidade tivesse trabalhos realizados, tivesse o reconhecimento das pessoas às quais se dirige, das comunidades nas quais se encontram, pois isso foi modificado. Isso foi corrigido nas LDOs dos anos para cá, mas está lá consagrado no texto, que não é para apresentar apenas registros de sua atuação ou de sua participação na prestação de serviço ou realização de programas e políticas públicas. Há neste decreto, ou no decreto que será apresentado amanhã, elementos, condições objetivas para que a sociedade faça valer a sua legitimidade no seu aspecto reconhecimento de sua história. E esse é um passo decisivo na relação entre Estado e sociedade. O segundo ponto, que acentua a legitimidade na relação entre Estado e sociedade, é a exigência de que cada plano de trabalho, no início das relações, no chamamento público, sejam negociadas as formas de acompanhamento da execução ou da realização daquela política ou ação. Trocando em miúdos, não nos basta ajustar, e aqui Estado e sociedade, apenas os fins a que nos propomos ou os objetivos a serem alcançados. É possível, e essa é uma gigantesca oportunidade que se abre, que a sociedade civil estabeleça formas que incluem até mesmo o reconhecimento do erro, do aprendizado, da possibilidade de modificar políticas e procedimentos. E isso o decreto não deixa dúvidas. Pela primeira vez, de forma categórica, o controle interno terá que observar os modos, os processos próprios de organização da sociedade, como existem em Moçambique, em comunidades em Belo Horizonte, na população em situação de rua. Há meios e modos de proceder que a Constituição também reconhece em seu artigo 216, há meios e modos que caracterizam a existência de comunidades, a vida das pessoas nos seus lugares. E nestes atos, ou neste ato em específico, no decreto que altera o 6.170, essa legitimidade na forma de proceder está aqui contemplada e deve ser objeto da atuação e da interação constante do Estado. Quando eu trato de procedimentos e processos, não poderá mais o gestor que faz a fiscalização, o acompanhamento, lavar as mãos ao final dizendo, olha, mas eu não sei como eles fizeram. Eles conhecem as regras, mas não deram cumprimento. Não se pode mais, ou melhor,
há condições para que isso não mais ocorra. Por isso, esse é um desafio que se apresenta: a capacitação, a qualificação da relação. De que modo que a gente faz? Como devemos proceder? Quais as exigências se estabelecem no curso da prestação? Qual o acompanhamento é indispensável para a atuação do Estado e para o sucesso e o êxito da parceria? É disso que se trata, ou este é o segundo item que gostaria de destacar nessas mudanças. E, por fim, o que mais nos interessa, um movimento que a CGU também já havia iniciado, de verificação da efetividade dos resultados produzidos. Vejam bem, não estou falando mais da perspectiva do Estado neoliberal, que se preocupa apenas com a eficiência ou eficácia dos resultados, o atingimento dos objetivos estabelecidos no plano de trabalho. Não se trata só de saber, verificando a quantidade de certificados expedidos, quantas pessoas foram alfabetizadas. Pode ser que haja problemas na execução, que haja uma greve de ônibus e as pessoas não consigam chegar e por isso tenham dificuldade de concluir a execução? Sim, é indispensável que o Estado reconheça que as pessoas vivem em situações reais. Isso está previsto. Quando eu falo em efetividade, como uma distinção entre eficiência ou modelo eficaz do Estado, efetividade olha para o impacto que teve na vida das pessoas. Ela considera os relatos. A efetividade nos exige, como sociedade civil e Estado, que perguntem às pessoas: você se sente melhor porque depois desse programa de alfabetização? Você se sente melhor com a pavimentação da sua rua? Você se sente melhor com a atuação dessa entidade na distribuição ou na organização de serviços básicos de saúde? Esse é um ponto indispensável. Não apenas para o sucesso das nossas parcerias, mas para o reconhecimento de o quão essas parcerias são indispensáveis à realização plena do Estado Democrático de Direito. Os órgãos de controle não se submetem a essa sanha moralizadora, conservadora e retrógrada que prevalece em alguns momentos da sociedade. Nós não nos submetemos a essa demanda por sangue ou pela criminalização dos movimentos. Tenham a segurança disso. E mais do que o meu compromisso, ou mais do que tem feito a CGU, é porque os processos que a CGU, pelos quais a CGU atua, são cada vez mais abertos, devem ser fiscalizados e observados pela sociedade. A ouvidoria, e um dos atos, espero eu, que amanhã seja a instituição de um sistema de ouvidorias que represente melhor a sociedade brasileira, essa reorganização, esse arranjo que nós aqui representamos, deve responder essencialmente, não à sanha moralizadora, não aos retrocessos que se dirigem a nós, não à perspectiva da grande mídia de demonização dos movimentos, ou mesmo do Estado, ou da ação e da participação social. Enfim, quero celebrar com vocês, louvar a iniciativa da Secretaria-Geral, da BONG e das entidades que compuseram, não sem dificuldades, a plataforma. Quero celebrar aqui o esforço que todos representam, porque ele nos leva definitivamente à radicalização democrática do Estado brasileiro. Muito obrigado e parabéns a todos.